Então vamos começar com a nossa aula. Meu nome é Andresa, qualquer coisa pode contar comigo. Vamos começar falando sobre células. O que é uma célula? A célula pode ser dividida como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Isto é, todo ser vivo é composto por uma célula ao menos, que são chamados de indivíduos ou organismos unicelulares. Aqueles organismos que possuem mais de uma célula são chamados de organismos pluricelulares. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: nós podemos ver as células? Não, né? As células, elas são tão pequenas que não podemos ver a olho nu. Precisamos de um microscópio, uma lupa, alguma coisa desse tipo para podermos vê-la. Com exceção do ovo. O ovo é uma célula, mas só que é uma célula gigante que a gente consegue ver a olho nu. Organismos que são unicelulares, eu botei aqui um exemplo, deixa eu marcar aqui, um exemplo são as bactérias. É só um microscópio bem potente e você consegue observá-las. E os organismos multicelulares nós temos o homem, o cachorro, a lagartixa, tá? Macaco, lagarta, formiga. Tudo bem até aí? Vamos continuar. As formas que podemos encontrar das células. Ela pode ser plana, assim, ó, plana, cúbica, na forma de um cubo, cilíndrica, estrelada, poliédrica, esférica e fusiforme, tá? Dependendo da composição da estrutura que ela vai compor, ela tem uma certa forma. Por exemplo, essa aqui estrelada, nós encontramos ela no sistema nervoso, tá? Essa cúbica, nós encontramos na epiderme. Dependendo do local, é um tipo de forma de célula, tá? Vamos lá. Continuando, nós temos tipos de células. Aqui nós temos o paramécio, que você é um protozoário, né? Que você, ao consumi-lo, você tem diarreia. Nós temos o óvulo, nós encontramos na mulher. Nós temos a célula muscular lisa, célula muscular estriada, espermatozoide, a ameba, tá? O glóbulo branco, a euglena e aqui a célula nervosa. Tá? São alguns tipos de células, possuímos mais, tá? E aqui nós temos, para mostrar para vocês, a célula-tronco. O que é a célula-tronco? A célula-tronco ela é encontrada na medula óssea. É uma célula ainda indiferenciada, ela ainda não sabe o que ela é. Ela não sabe se ela vai virar uma célula gordurosa, ela não sabe se vai virar uma célula sanguínea, ela não sabe se vai virar uma célula do fígado, uma célula do coração, uma célula do dedão. Ela não sabe ainda o que ela vai ser. Por isso que é chamada de célula-tronco. Por isso que atualmente pessoas que têm algum problema recorrem à célula-tronco para ajudá-la a superar a doença, né? Já tem algum problema em alguma célula, aí elas colocam a célula-tronco na pessoa e essa célula se transforma naquela célula problemática que a pessoa tem. Composição celular das células. Então, a célula é composta basicamente da membrana celular, do citoplasma e do núcleo, que nós vamos ver mais à frente. Os únicos organismos que não possuem estrutura celular são os vírus. Então, os vírus, gente, eles não possuem essa estrutura de membrana, de citoplasma e de núcleo, tá, gente?
Vamos lá. Nós vamos falar agora da célula animal. Aqui nós temos um exemplo de uma célula animal. Aqui nós temos a membrana celular em volta. E aqui tem a representação dando um zoom nessa membrana celular. Nós vemos que ela possui poros, ela não é contínua, ela é lipoproteica, ela possui duas partes de proteína, de lipídio aqui, ó, lipídio aqui. Possui proteínas que ajudam a entrar substância e a sair, tá? E possuem carboidratos também. É chamada de bicamada lipídica, tá? A membrana celular é uma bicamada lipídica e ela não é contínua, ela possui espaço entre elas para a entrada de substâncias e saída de substâncias, tá? Nós temos aqui, ó, ribossomos. O que são os ribossomos? Os ribossomos, eles produzem proteínas. Então, através das substâncias que entram na célula, esse ribossomo produz proteína para sustentar a célula, tá? Nós possuímos células praticamente em todo o nosso corpo, né? Nós temos o núcleo e dentro do núcleo nós temos o nosso DNA, o nosso material genético, tá? Nós temos o centríolo que está relacionado, vou botar aqui, o centríolo que está relacionado à divisão celular, tá? Nós temos a mitocôndria, que produz energia. Nós temos o retículo endoplasmático, que a função dele é retículo endoplasmático, que a função do retículo endoplasmático é botar as substâncias para dentro da célula. Nós temos retículo endoplasmático rugoso, que possui aqui alguns ribossomos, né, grudado neles. Por isso que é chamado retículo endoplasmático rugoso. Então, gente, isso aqui é uma célula animal. Agora nós vamos ver o que? Uma célula vegetal. Qual a diferença da célula vegetal para a célula animal? Então, tudo que tem na célula animal tem na célula vegetal, com exceção do cloroplasto. O cloroplasto possui aqui, ó, os tilacoides, onde possuem a clorofila, onde ocorre a fotossíntese, tá? Então, o cloroplasto é responsável pela fotossíntese da célula. O que é a fotossíntese? Transformar energia luminosa em energia química. Isso é, transforma a luz em glicose através do sol, com o auxílio do gás carbônico e outras substâncias encontradas no solo, tá? Nós temos o vacúolo. O vacúolo ele pode ter água ou qualquer outra substância. O vacúolo ele é responsável para a planta a ficar túrgica ou murcha. Você não molha a planta, esse vacúolo murcha, porque fica sem água, então a planta fica murchinha. Quando você rega a planta direitinho, esse vacúolo se enche e a planta fica rígida, tá? E temos aqui a parede celular. A parede celular é composta basicamente por celulose, tá? A parede celular é composta por celulose. Então, essas são as três diferenças da célula vegetal para a célula animal: cloroplasto, vacúolo e parede celular. O resto é tudo igual. Tá legal? Então, vamos lá. Organização do corpo humano. Então, a organização do corpo humano começa pelo quê? Pela célula. Então, você une várias células para formar o quê? O tecido. Unindo vários tecidos, você forma o órgão.
unindo vários órgãos aqui, o estômago, o intestino, a união de vários órgãos forma o quê? O sistema. E o sistema forma o quê? O organismo, que está representado aqui por um homem. Pode ser qualquer, assim, pode ser um homem ou pode ser uma mulher, porque é a organização do corpo humano, tá? Principais tecidos humanos são eles: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, nós temos esses 4 tecidos. O tecido epitelial se divide em epiderme, serosa, mucosa e glândula. O tecido conjuntivo se divide em tecido sanguíneo, tecido ósseo, cartilaginoso e adiposo. O tecido muscular se divide em fibra estriada esquelética, fibra lisa e fibra estriada cardíaca. E temos o tecido nervoso, que não se divide em nada. É tecido nervoso mesmo. Aqui o tecido sanguíneo se subdivide em hemácias, leucócitos e trombócitos ou plaquetas, tá? Qual a diferença do tecido epitelial para o tecido conjuntivo? O tecido epitelial, as suas células são unidas, uma junta da outra, uma grudadinha na outra, uma juntinha da outra, juntinha da outra. Já o tecido conjuntivo, nós temos as células separadas, tá? Entre as células, possui substância intersticial, tá? Bem, vamos começar falando sobre o tecido epitelial. Ele tem sua principal característica é das suas células serem separadas, serem unidas, tá? As células do tecido epitelial são muito unidas. Não há praticamente nenhum espaço entre elas, tá? Então, o tecido epitelial, as células são unidas. Essa é a principal característica dela, tá? O tecido epitelial se divide em epiderme, que é a camada mais externa do corpo. É aqui, ó, epiderme. É a pele que reveste o nosso corpo todo, tá? Então, essa pele que reveste o nosso corpo é chamada de epiderme. Mucosa é aquela pele que reveste nossas mucosas. Mucosa, nariz, boca, o interior do nosso organismo, tá? Então, é um tipo de pele que reveste a mucosa, chamada de mucosa. Então, temos a serosa, que é um tipo de pele que reveste a parte externa de alguns órgãos do nosso corpo, como é o caso da pleura, a pleura do pulmão. Vocês conhecem a pleura do pulmão? Então, o pulmão tem um tipo de pele igual ao fígado. O fígado não tem aquela pelezinha. Então, o pulmão também tem essa pele. E é chamada essa pelezinha de serosa, tá? E glândulas são órgãos que produzem e liberam substâncias importantes para o corpo. É o caso das glândulas salivares, glândulas sudoríparas, os pâncreas que liberam a insulina ou o glucagon no sangue. No caso, se você consumir muito doce, o pâncreas faz o quê? Libera insulina no sangue. E se você ficar com abstinência de doce, é liberado glucagon no sangue, tá? Dependendo. Isso aqui eu tô falando doce, mas é um alimento, tá, gente? Alimento em geral, tá? Você come muito alimento, o alimento se transforma em glicose, tá? Por isso que é a liberação de insulina. Tecido conjuntivo. Já falei anteriormente, a principal função do tecido conjuntivo, a principal característica do tecido conjuntivo
é que ele é tecido separado. Tem espaço entre eles, tá? Aqui tem uma célula, espaço, célula, espaço, célula, espaço. Então, são tecidos que possuem células bem afastadas. Vamos começar a falar do tecido sanguíneo, tá? É o tecido que conhecemos como sangue. Sua principal função é carregar substâncias para dentro do corpo. Substâncias e oxigênio, tá? E o tecido sanguíneo, ele possui uma substância intersticial que nós chamamos de plasma, tá? Chamamos plasma sanguíneo, tá? Por isso que é o tecido conjuntivo, possui grande quantidade de plasma. Então, as células do sangue ficam umas separadas da outra. Vamos ver agora quais são as células que nós temos no sangue, tá? Então, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo. Uma célula, hemácia ou glóbulos vermelhos. Qual a função da hemácia ou glóbulos vermelhos? Primeiro, são células de forma oval, aqui ó, célula oval e sem núcleo. Possuem pigmento chamado, é rico em ferro e possui um pigmento chamado hemoglobina. É na hemoglobina que dá essa coloração vermelha e na hemoglobina que se gruda ou se liga o oxigênio e o gás carbônico, tá? Que é levado para todo o corpo através das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos, tá? Leucócitos ou glóbulos brancos, isso é basicamente a nossa célula de defesa. Quando nós temos algum organismo diferente que entra no nosso corpo, elas são logo ativadas, tá? Essa aqui é um glóbulo branco e aqui um glóbulo branco junto com o glóbulo vermelho, tá? Vê como as células ficam bem separadinhas uma da outra, tá? Então, você tem uma infecção, é produzido o glóbulo branco, tá? Continuando no tecido conjuntivo, nós temos os trombócitos ou plaquetas. As plaquetas estão relacionadas com a coagulação do sangue, isto é, quando você se corta e sai sangue, o que ocorre? O corpo faz o quê? Ele quer que estanque aquele sangue, que aquele sangue para. Então, o que ocorre? As plaquetas carregam fibrina para aquele corte, junto com hemácias, e gruda aquilo ali naquele corte. Aí fica um tampão para que o sangue não saia. Mas o que a gente faz? A gente tira a casquinha, aí sai o sangue de novo, aí vai lá, a plaqueta, junta a fibrina, mais os glóbulos vermelhos, junta tudo no emaranhado para tampar aquele buraco para não sair mais glóbulo vermelho, tá? Aqui tem outro exemplo de um glóbulo, uma plaqueta, aqui junto com glóbulos vermelhos. E aqui, gente, no slide anterior eu falei sobre a célula tronco. Aqui está a representação de uma célula tronco, que é uma célula que não sabe o que ela é, que ela pode se transformar em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas, tá? Isso tudo vem da medula óssea, tá? Da medula óssea que nós tiramos a célula tronco. Aqui eu passei uns exercícios para vocês fazerem para a aula online que eu vou ter com vocês. Vocês façam um exercício e se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem ainda alguma dúvida, mesmo se não tenha feito parte do slide aqui da apresentação, vocês podem me perguntar, eu vou tirar essas dúvidas com vocês, tá?
Aqui tem uns exercíciozinhos, é importante vocês fazerem para vocês exercitarem a sua mente com esses nomes, essa nomenclatura nova que eu botei aqui para vocês, tá? Qualquer coisa estamos aí, qualquer coisa fala com o Luan, que ele fala comigo, tá? É isso aí, gente. Obrigado e bons estudos para vocês.